Pedro começa dizendo assim: Cristo sofreu e a gente precisa aprender a sofrer também. Está claro isso para você? Pedro não é de meias palavras para dizer assim: o sofrimento faz parte da vida cristã. Então, tem duas coisas que a gente precisa pensar. A palavra prazer não aparece no texto, mas eu coloquei o prazer como oposto ao sofrimento para que a gente pudesse pensar nisso. Então, tem coisas que nos fazem felizes, portanto, elas nos dão prazer. Você é encontrado por Cristo, tudo que te faz feliz precisa ser abandonado? Fiz uma pergunta, irmãos. Tudo que te faz feliz precisa ser abandonado? Não. Claro que não. Você tem esposa e filhos, eles te fazem feliz, você precisa abandonar eles? Não, viu? Resposta clara. Para dizer, você come angu com taioba, isso te faz feliz. Ok. Tem que experimentar. Então, você precisa abandonar isso? Não. Você gosta de comer no Outback, costela? Amém? Isso é de Deus? Você virou crente, precisa abandonar? Não, é um prazer da carne, mas louvado seja o nome do Senhor. Esse é um prazer da carne, de comer, não é da carne, da nossa carne. Então você precisa entender isso. Nem tudo que nos dá prazer precisa abandonar, mas tem coisas que nos dão prazer que precisa de fato ser abandonado. Eu fico imaginando pessoas que têm prazer em coisas, por exemplo, em fumar. Eu nunca fumei, nunca bebi, mas eu quero contar isso porque foi engraçado, né? Sexta-feira eu fui levar, cadê o Claudinho? Claudinho não está aí hoje? Cadê o Claudinho? Claudinho, está sentado? Ei, Claudinho, você mudou de lugar, Claudinho. Eu falei que você não está aí hoje. E aí, fui levar o Claudinho na sexta-feira, em casa, depois da reunião do conselho, o pastor foi parado na lei seca. E aí, voltando, culpa do Claudinho. Falei assim, se eu não tivesse trazido o Claudinho. Cheguei em casa para lá de meia-noite, quase 1h da manhã, esperando ser atendido. E aí, a moça, o senhor tem que fazer o teste do bafômetro. Eu falei, é necessário, moça? Ela, por quê? Eu falei, moça, eu não bebo, não fumo, sou pastor. Como é que a gente explica que pastor está meia-noite na rua, né? Difícil. Vindo da reunião do conselho, que conselho é esse que se reúne meia-noite? Que homens perversos são esses? Cadê minha mulher e filhos, né? Para dizer que eu estava em vigília. Não tem como. Então complicou, né? Então imagine alguém que tem vício de fumar. E aí a gente diz para ele com toda facilidade, né? Pare de fumar, pare de fumar. Eu não sei quanto prazer dá fumar, mas eu imagino que o cara fuma, ele deve sentir alguma coisa que seja boa para ele, né? A fumaça que ele exala não é boa para nós, mas é boa para ele, de algum jeito. Abandonar isso não é um processo simples. Se fosse tão simples, não tinha tratamento para abandono do fumo. Porque não é simples. Mas é importante que ele abandone porque não é porque a Bíblia diz não fumarás, mas é porque a Bíblia diz que nós não devemos estar presos a vícios. Falamos aqui do fumo, mas meu irmão, se você diz declaradamente que é viciado em chocolate, você também está em pecado. Se você é viciado em Coca-Cola, está no mesmo pecado. Se você é viciado em tomar remédio para dormir, está no mesmo pecado. Então nós precisamos entender que existem coisas que nos dão prazer, que nos fazem bem, que a gente precisa abandonar. E como é que a gente abandona? Quando a nossa relação de prazer e sofrimento muda. Então o que é interessante agora? Quando eu entendo que fumar me dá prazer e eu preciso abandonar, eu sofro. Porque o prazer está no fumar. Mas se eu coloco o meu prazer agora o meu prazer é agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, eu não sofro. Porque a minha perspectiva é diferente. Então, se eu mudo a minha concepção entre prazer e sofrimento, eu tomo decisões que vão ter perspectivas diferentes. Então, abandonar determinados pecados vai ser mais fácil. Por quê? Porque o meu ponto de partida é agradar a Cristo e não agradar a mim mesmo. Então, quando Pedro está dizendo que crente tem que sofrer, ele não está dizendo que você precisa ficar desempregado, que você
precisa passar por dificuldade. Ele está dizendo que Cristo mesmo se privou e trouxe sofrimento ao seu próprio corpo com um princípio: agradar ao Pai. Quando o texto bíblico diz que Cristo não tinha onde reclinar a cabeça, a gente fala isso com tanta facilidade, como se fosse fácil você abandonar seu travesseiro. Chega em casa hoje à noite, dispense seu travesseiro, joga ele fora e durma sem travesseiro. Irmãos, eu conheço pastores que viajam que levam seu próprio travesseiro. Parecem adolescentes, carregam um travesseiro debaixo do braço. E aí chegam na casa de retiro com o travesseiro e perguntam: por que isso? Não precisa trazer roupa de cama, aqui tem tudo. Sem meu travesseiro eu não consigo dormir. Irmão, Jesus nem travesseiro tinha. Então, a gente tem dificuldade de abandonar. Eu não estou dizendo para você abandonar seu travesseiro, não. Estou fazendo para você só fazer um teste. Essa noite você perceba como é que é difícil abandonar um travesseiro. E a gente passa por cima do texto entendendo que Jesus abandonou tudo, a começar da sua glória. Você imagina que Jesus poderia fazer assim, qualquer pessoa servi-lo, né? Qualquer ser celestial, querubim, serafim, ou qualquer outro que ele escolhesse, ele faria assim, serviço. Ele podia dar uma piscadinha e todo mundo atenderia. Ele poderia pedir não costela do Outback, ele poderia pedir o maior manjar celestial e alguém o serviria. E ele abriu mão de tudo isso. Abriu mão de tudo isso para viver neste mundo e comer na casa das pessoas o que as pessoas ofereciam para ele. Jesus não tinha dificuldade com o sofrimento, porque ele entendeu que o seu prazer de vida era agradar ao Pai. Então preciso aprender isso. Eu preciso ter a intenção. Qual é a minha intenção neste mundo? Trazer prazer para a minha vida? Vou sofrer todas as vezes que o prazer não vier. Se a minha intenção é ter mais dinheiro, vou sofrer quando ficar desempregado. Se a minha intenção é trazer conforto para a minha família, quando esse conforto não existir, o que vai acontecer comigo? Sofrimento. Então, se a minha intenção é ter mais saúde, se eu tenho doença, o que acontece? Eu sofro. Agora, se a minha intenção é, minha vida está nas mãos de Deus, o que acontecer está bem. Você não tem dificuldades com sofrimento, porque a sua prioridade é agradar a Deus. Quando muda a sua relação entre sofrimento e prazer, as coisas são mais fáceis. Irmão, descomplica. Muda a sua relação de prazer e sofrimento. Você está sofrendo, sabe por quê? Porque você quer sofrer. Jesus pediu para mudar o ponto. Não olhe mais para a sua vida, olhe para Deus. Se a gente olha para Deus, a gente entende que o nosso Senhor sofreu. Mas quando a gente fica olhando para o outro, para a vitória do outro, para a bênção do outro, a gente sofre. Sabe por quê? Porque a gente queria ter a vida do outro. É preciso mudar a relação de prazer e sofrimento.